Após todo o trabalho que Bolsonaro deu à justiça brasileira, negando que tenha pensado em golpe, negando que isso tenha se passado pela cabeça dele, agora ele assume que ele tentou o golpe. Ele assume. A defesa dele, nos embargos declaratórios, é de que ele queria o golpe, mas desistiu no meio do caminho. Pô, Bolsonaro, economiza a grana brasileira, confesse, diga logo, por que você não disse logo no início, ó? Eu sou culpado, mas eu desisti. Teria poupado todo esse trabalho que foi feito pela justiça brasileira e teria tido uma pena menor. Vai entender, né? Mas além desse conteúdo, eu quero passar para vocês uma bomba que aconteceu no encontro de Lula e Trump e não está sendo tratado, talvez esteja até passando desapercebido. A impressão que me dá nesse vídeo que vocês vão assistir, e vocês vão ter essa impressão também, é de que Trump não sabia metade do que se passava em relação à aplicação de sanções e também nada sabia sobre o julgamento do Bolsonaro. Quando Lula desmente, mostra provas a Trump, ele fica impressionado. Vocês vão ver o que foi falado. Vocês vão perceber o mesmo que eu, que Marco Rubio, pelo jeito, manipulava Trump. Talvez ele tenha sido comprado pelos facínoras que queriam prejudicar o Brasil, os traidores da pátria, e Trump imediatamente escanteia Marco Rubio. Tá no banquinho de reservas. Por isso, naquela fala, Trump diz que achava que o Bolsonaro era uma boa pessoa. Achava, no pretérito, no passado. Ali mostra que ele caiu na real. Putz, eu achava. Mas não é bem assim. Vocês vão ver que ele descola do bolsonarismo em relação ao que Lula também vai falar agora para a imprensa. Escutem o vídeo inteiro, que é muito interessante, pessoal. Agorinha, tá? Olha isso. A defesa de Bolsonaro pede ao STF o reconhecimento de desistência do plano do golpe. Ele confirmou. Eles tentaram, ele ia dar um golpe, só que agora eles estão dizendo que ele recuou. Os advogados alegaram que ele desestimulou, tá? Pediu calma para os apoiadores durante a tentativa do golpe. Disse que ele estava tentando amenizar tudo e acalmar os vândalos, os marginais. Só que agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se aceita o argumento, né, de desistência voluntária. O que poderia afastar a condenação por tentativa de golpe. Então, assim, gente, o homem acabou... Antes nunca existiu um plano de golpe. Agora existiu, mas ele recuou, né? E ele falou outra coisa. Ele falou que nunca apoiou esses manifestantes. E agora? E agora, gato? Ali abandonou. De novo você. Como é que fica agora? O desespero é tão grande que ele coloca qualquer um na frente. Vocês entenderam que o pedido de anistia nunca foi para esses presos? Sempre foi para ele? Ele quer livrar a cara dele de qualquer, sabe, a qualquer preço. Qualquer vida. Esse é o mito de vocês. Ele joga vocês da ponte para se salvar. É isso aí, gente. Nunca teve tentativa de golpe. Agora teve, mas ele recuou. Oh, meu Deus, vamos perdoá-lo. Ah, gente, pelo amor de Deus. O presidente Trump ficou surpreso quando ele falou que uma menina de 8 anos, que é a filha do ministro Alexandre Padilha, foi punida com a lei Magnitsky. Diz que ele ficou surpreso. E o presidente Lula disse que acha que está estabelecido a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. E quem achava que não iria se estabelecer, perdeu. Eu vou rodar o vídeo para vocês, está interessante. Foi dito para eles com vergonha, eu fiz questão de entregar um documento. O que eu quero? Tá lá. A discussão do Brasil, a discussão da lei, sabe, Magnitsky, a discussão da taxação, a discussão da Venezuela, a discussão da greve da Ucrânia, está tudo lá escrito. Sabe? Portanto, ele leu na minha frente. E ele ficou até surpreso quando eu disse que dentro das punições do nosso ministro, além de punir o ministro da Saúde, puniram a filha dele de 8 anos. Quem estava lá viu que ele ficou surpreso. Então eu acho que está estabelecida a relação entre Brasil e Estados Unidos. Quem imaginava que não ia ter, perdeu. Vai ter, e vai ter uma relação produtiva para os dois países e para a democracia. Então, isso é uma resposta
para quem de fato torce contra o Brasil, porque para eles, quanto pior, melhor. Xandão me inocenta porque eu desisti do golpe. Quem falou isso? O Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro que disse que não tinha provas, de que tinham tentado um golpe. E os bolsonaristas que disseram durante tanto tempo que não houve nem tentativa. Cadê a faca? Sem uma faca, sem uma arma, sem nada. E agora o Bolsonaro disse que desistiu do golpe. Só que o interessante é que o tipo penal, que é o golpe de Estado, a abolição do Estado democrático de direito, basta tentar. E ele tentou. Tanto é que teve o 8 de janeiro, teve o 12 de dezembro de 2022, que tentaram invadir a sede da Polícia Federal, teve o 24 de dezembro de 2022, que tentaram explodir o Aeroporto Internacional de Brasília. Enfim, teve o 8 de janeiro, teve o punhal verde e amarelo, e toda a minuta do golpe, tudo isso aconteceu. Ou seja, ele foi tentado, não deu certo e ele desistiu, foi o que ele falou. Então agora eu quero entender qual será a narrativa que eles gostam tanto de falar essa palavra, que vão utilizar para tentar salvar o Bolsonaro e toda essa turba, essa facção, essa quadrilha bolsonarista que está sendo condenada pelo STF. E parece que nós estávamos certos, que houve a tentativa de golpe e só não foi executada porque não houve a condição necessária que eles queriam e por isso o Bolsonaro desistiu. E quem falou isso foi ele próprio. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. O Lula fala sobre o plano que a extrema-direita, né, junto com militares, estavam planejando para poder executá-lo e executar também o vice-presidente e mais o ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula fala que rei morto é rei posto. Ele está falando do ex-presidente Bolsonaro. E ele também convida, né, Trump para a COP que vai acontecer aqui no Brasil, lá em Belém. Fica ligado aí que eu vou rodar o vídeo. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP, outra vez, disse para ele, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vai lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, sabe? E vamos ver o que é que vai acontecer. É por aí que a gente testa o caráter das pessoas. O presidente Lula explanou e mostrou em documentos o que está acontecendo aqui no Brasil referente ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro e mais 7 réus, que inclusive vão entrar, hoje é o último dia para poder eles entrarem com embargo sobre o processo, né, dos atos golpistas lá. Então, se de repente Donald Trump fizer vista grossa, é porque ele e o seu Jair Bolsonaro se merecem. Tamo junto aí. Às vésperas da prisão, Bolsonaro tá depressivo com crise de choro? Mas e daí? Eu não sou psiquiatra, jamais esqueça disso aqui que eu vou te mostrar. Estou com Covid. Mas preocupa não, bebê. Eu li que na Papuda tem acompanhamento psicológico, tá? Galera, urgente, bomba suprema, notícia em primeira mão aqui pra vocês. Totalmente exclusiva, como dizem na televisão, breaking news. Jair Bolsonaro apresentou um recurso se defendendo das condenações a respeito do processo do golpe. Vocês não vão conseguir imaginar a cara de pau dele de fazer isso. Os argumentos dele são surreais. Eu ouvi o áudio da defesa, os questionamentos da defesa, é simplesmente um absurdo. Eu vou colocar aqui um trecho do áudio com as principais argumentações para dizer que ele não merecia essa condenação e tudo mais. Eu quero que vocês opinem aqui nos comentários se vocês concordam com a defesa ou se vocês acham isso uma falta de vergonha na cara. Dá uma olhada só no que falou a defesa desse vagabundo. Acompanha aí.
Atenção Brasil, porque investigado por fraude no INSS assume na CPMI que é bolsonarista. Senhor Alexandre Guimarães, o senhor disse ali no início que o senhor foi filiado do PFL. Eu me filiei ao PFL em 2006. Foi do PTB. Em 2000, a eleição foi em 2006, não lembro mais. Eu me filiei e fui candidato a distrital no PFL. Depois eu fui do PTB e depois pro PSB. Muito bem. Depois me desliguei totalmente. Você desligou. Depois, a parlamentar aqui que fala sempre se retira, fez uma série de insinuações aqui, como se o senhor tivesse algum vínculo com a vitória do PT, com a vitória do Lula. Por curiosidade, o senhor poderia me dizer em quem que o senhor votou para presidente? Votei pro Bolsonaro. Para quem? Pro Bolsonaro. Bolsonaro. Eu vi que nas suas redes sociais tem várias postagens. Sou patriota, Jair Bolsonaro. Eu não postei nada, eu não posto nada. Não, tá postado, eu tenho aqui. Aí foi compartilhado, alguém mandou para mim. Não veio o caso. O importante é que fique claro que a parlamentar e o Zé Chuvinha também, que fazia esses aqui que mentem, a esquerda, do PT, não vamos parar com essa bobagem. O senhor Alexandre Guimarães é um homem que tem história do PFL, do PTB, eleitor e apoiador do Bolsonaro. Ponto. Agora vocês viram o silêncio da CPMI, eu não escutei um berro. Cadê os deputados bolsonaristas que ficam gritando, tentando ligar as fraudes do INSS com o atual governo? Então, quando você vê um bolsominion falando de as fraudes no INSS, mostre esse vídeo para ele. Mostre fotos do Tarcísio de Freitas com investigados nas fraudes do INSS. Mostre vídeo de ministro do governo Bolsonaro dando carona aos envolvidos na fraude do INSS. Mostre foto do próprio Bolsonaro com os auditores ali que foram levar uma queixa para ele que estava acontecendo as fraudes no INSS. A verdade é uma só. Essa falância de tentar ligar o atual governo às fraudes do INSS já caiu por terra. Cada dia, cada depoimento lá na CPMI do INSS, só aparecem pessoas ligadas ao ex-presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E o interrogado aí foi bem claro. Falou, não, eu votei sim. Em quem? No Bolsonaro. E aí começou-se aquele silêncio, ninguém se manifestou, eu não escutei aquele epa, lembra, né, dos bolsominions? Então, repito, quando algum bolsominion chegar para você e falar, e as fraudes no INSS? Não discuta, simplesmente mostre esse vídeo para ele aí e sai andando. Sabe por quê? Porque a maior humilhação que um ser humano pode passar, particularmente para mim, né, eu imagino isso, é quando alguém te deixa falando sozinho. E com o bolsominion não dá para discutir. Mostre a verdade para ele, anda contra fatos, não argumentos, e sai andando, deixa ele lá, aos berros. Escutem este nosso colega que está sempre conosco aqui no canal, o depoimento emocionante dele. Hoje é aniversário do Lula e eu queria contar para vocês como ele fez o meu pai chorar em 2002, quando ele foi eleito presidente do Brasil pela primeira vez. Talvez os mais jovens não saibam, mas o Lula perdeu 3 eleições antes de se tornar presidente. O meu pai votou no Lula em 89, quando ele perdeu, em 94, quando ele perdeu, e em 98, quando ele perdeu de novo. Mas em 2002, o Lula venceu a eleição. E o que o meu pai tem a ver com isso? O meu pai nem conhecia o Lula, mas mesmo assim o Lula fez o meu pai chorar copiosamente como uma criança. A cena é a seguinte, eu estava na sala da minha casa com meu pai assistindo TV e a Rede Globo anuncia o discurso da vitória do Lula. E quando o Lula apareceu na TV, o meu pai, que estava um pouco distraído, olhou para a TV e os olhos começaram a encher de lágrimas. O meu pai, já falecido, era um nordestino, um paraibano que veio tentar uma vida melhor aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro como se fosse hoje o quanto ele ficou feliz de ver o Lula, um nordestino como ele, alguém que veio de uma família muito pobre como ele, se tornar presidente do Brasil. O meu pai chorou o discurso inteiro do Lula. E eu chorei por tabela vendo meu pai emocionado. Foi um dia inesquecível para mim e eu nem sabia como a vida da minha família ia melhorar, porque esse pernambucano tinha chegado na presidência. Eu fico emocionado de verdade, mas não só por lembrar do meu pai, mas também por pensar na vida de tanta gente que melhorou. Por isso eu sou Lula até debaixo d'água. Bolsonaro, para falar com o Trump, tinha que passar pela assessoria para poder chegar nele. Eduardo Bolsonaro, a mesma coisa. Aí o maivado do Lula troca telefone celular com o Trump. Pra tomar o quê? Um uísque junto os dois. Ô, irmã, é por isso que tu tá tão estressada nas igrejas por aí, né? Calma, irmã. Tu anda tão meio assim. Pessoal, esse tipo de notícia aqui é para esfregar na cara daquele tipo de jornalista aqui que nós temos no Brasil, fascistinha.
que a língua dá para colocar na caçamba de uma carreta, porque eles têm uma língua muito grande. Eles falam as coisas sem saber. Principalmente em um jornalistazinho, né, da UOL, um careca. Então, logo após a saída do presidente Lula lá da Malásia, sem o Marco Rubio, que é secretário do Donald Trump, Brasil e Estados Unidos iniciaram a negociação do tarifaço. Mas aí tem jornalista que se acha o bambambam, mas não é porra nenhuma. Só gosta de tomar um cafezinho ali na UOL, mas acha que é o bambambam. Fora o jornalista da Jovem Clã, né, que só fomenta o ódio. Fomentaram o golpe, junto com alguns blogueirinhos que hoje são vereadores. A minha referência de pesquisa no site do DCM, fica ligado aí. Ó, essa notícia é pra você aí, jornalistazinho fascistinha, vira-lata da UOL e da Jovem Pan. E da CNN também. Saiu tarde da noite, meia-noite e 24, já pro dia 28 de outubro de 2025. Sem Rubio, Estados Unidos e Brasil iniciam negociações sobre tarifaço na Malásia. Vamos à notícia. Ó, as equipes técnicas que vão decidir sobre o tarifaço dos Estados Unidos e mais do Brasil se reuniram na mesma data que o presidente Lula anunciou sobre a negociação. Ou seja, o presidente Lula veio embora e eles ficaram lá negociando. A equipe do Brasil, técnica, a equipe econômica, é liderada pelo chanceler Mauro Vieira. Fica ligado aí. Iniciar as negociações sobre as medidas tarifárias impostas por Washington. O encontro ocorre um dia após a reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Itamaraty, a delegação brasileira foi chefiada pelo chanceler Mauro Vieira, acompanhado de Aldo Faleiro, assessor-chefe adjunto da assessoria especial da presidência, e Márcio Dias Rosa, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Do lado norte-americano, o grupo foi liderado por Jamielson Greer, representante comercial dos Estados Unidos, e contou com a presença do secretário do Tesouro, Scott Bessent. A ausência do Marco Rubio, secretário, tá vendo aí, de Estado do governo Trump, entretanto chamou a atenção. Galera, eu vou ler só até aqui, tá, para a matéria não ficar muito grande, mas o ponto principal da matéria é que as duas equipes técnicas, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, já começaram as negociações ontem mesmo, dia 27. Mas o presidente Lula foi bombardeado por jornalista fascista, jornalista fascistinha e outro noivinha da Lava Jato. Curte aí, comenta e compartilha, a gente só está começando o dia aqui. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday, so happy birthday. All right? Would you let him know, please? A próxima foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com os fiscais. Olha lá. Bolsonaro foi alertado de desvios, fraudes irregulares do INSS durante a transição, dizem peritos. Estão lá os peritos com Bolsonaro e não aparece o requerimento dele. Mas cada um tem a foto que merece, né, presidente? Vamos botar outra foto para mostrar as diferenças. Essa é a foto. Essa é a foto que incomoda os bolsonaristas, que estavam, portanto, aflitos. O presidente Lula fazendo, evidentemente, aquilo que um presidente da República deve fazer, distensionando, negociando e não roubando, e devolvendo o dinheiro dos aposentados que foi roubado. Mais um minuto, presidente, porque eu não consigo falar. Isso aqui foi uma coisa impressionante. O presidente Lula faz aniversário e os jornalistas estrangeiros, olha só, organizaram aí para cantar parabéns para ele. Pois é, esse é o tamanho do presidente Lula. Não é à toa que ele chegou pro Trump ontem e falou, ó, Bolsonaro não é nada. 3 reuniões comigo que você vai entender que o Bolsonaro não é nada, porque essa é a verdade. O presidente Lula é um líder de uma estatura que não tem comparação hoje no mundo. Poucas pessoas alcançaram a estatura que o presidente Lula tem. Não é à toa que o próprio Trump foi lá e perguntou pro Lula como é que foi ser perseguido. O mundo inteiro sabe a história do presidente Lula, sabe que ele foi perseguido, sabe que foi preso injustamente, sabe que enfrentou todas as acusações de cabeça erguida e que se consolidou como uma das maiores lideranças da humanidade hoje. Essa é a realidade e o povo brasileiro é privilegiado de ter um líder da estatura do nosso grande presidente Lula. Então, parabéns, presidente Lula, que você ainda viva muitos anos aí para conseguir construir o Brasil que a gente sonha, justo, livre, soberano e igualitário.